Alunos do nono ano, tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? Estão com saudade da escola? Aqui é o professor de religião, professor Flávio. Vou passar para vocês aqui o conteúdo da nossa aula da primeira semana do PET 2, tá? Primeira semana. Faz legalzinho aí. Você tem a apostila, faz na apostila as atividades, leia o texto com carinho, tá bom? Para a gente entender. Se você não tem a apostila, eu já postei aí, né? As fotos e os vídeos. Aí você assiste e procura fazer da melhor maneira possível, tirar a foto e mandar no grupo ou no privado para eu poder observar e avaliar, tá bom? Então vamos lá para a nossa aula? Nossa aula de hoje vai falar sobre, olha aqui, nossa aula de hoje, tá? Identidades e alteridades. Identidade e alteridade. Deixa eu aumentar um pouquinho, para ficar bem legal mesmo. Então, o que é a alteridade? A alteridade é a gente perceber a presença do outro, fazer distinção do outro, assim, distinção no bom sentido. Saber que o outro é uma pessoa, que o outro existe, que o outro tem pensamentos, que o outro tem sentimentos, que a outra pessoa tem seu jeito de ser e a gente deve respeitar, honrar também, entendeu? Entender um pouco da outra pessoa. Tá certo? Então vamos lá. Então nós vamos trabalhar hoje aqui as relações um com o outro em sociedade. Os conceitos de valor, moral e ética. Nós estamos trabalhando um pouco sobre isso, né? Inclusive naquele filme que vocês assistiram, né? Também, quer queira ou não, mostra ali também a questão de valores também, né? Então vamos lá. Olá pessoal, na aula de hoje vamos relembrar os princípios éticos e morais que constroem as identidades do ser humano e que dão qualidade às relações pessoais. De todos os seres vivos, o ser humano é o único capaz de estabelecer para si e para os seus uma escala de valores culturais e religiosos a serem observados para que a convivência se estabeleça pacificamente. Quer dizer, é importante a gente ter valores, né, de honestidade, bondade, ser carinhoso, falar a verdade, ajudar o próximo e tal, para que nós possamos estabelecer uma maneira de viver em sociedade de maneira pacífica. Senão esse mundo ia ser um caos, ainda que exista muitas pessoas em grupo, em sociedade, vivendo de forma incorreta. Então nem aí para os valores éticos e morais, estão atropelando todo mundo, xingando, cortando fila, batendo, sendo violento e outras coisas mais. Né? Então vamos ver aqui um texto agora. Leia o texto e reflita as questões abaixo. O texto, na verdade, vai falar sobre a gente deixar de pensar um pouco só na gente, pensar também na bondade dos outros, no que o outro está pensando, o que o outro está esperando, né, de legal da nossa parte. Então, olha aqui, ó, a justiça do rei. Há um tempo, em um reino distante, governava um jovem rei muito bondoso. Nenhum habitante do reino passava fome, porque seu palácio estava sempre aberto para dar comida aos súditos e oferecia sempre a água mais cristalina e as frutas mais frescas. Então vê que o rei era um rei bondoso, que oferecia coisas boas, água fresca e as melhores frutas para o povo. O povo nunca passou fome nesse lugar aqui. Certa vez, o mensageiro do rei anunciou que no dia seguinte haveria uma comemoração de aniversário do rei, da majestade, e que ao final daquele banquete, daquele esplêndido banquete, todos receberiam um presente. O rei só pedia em troca que os convidados trouxessem um pote de barro com água, que deveria ser deixado na entrada do palácio. O povo concordou porque o desejo do rei também era fácil de se cumprir, que era muito justo corresponder à sua generosidade. Então o povo sabia que o rei era bondoso, era generoso. E o povo então se propôs a levar o pote de água para participar de uma festa maravilhosa que o rei ia dar de graça para todos eles. E se ele no final ainda eles iam receber um presente, então muito melhor. No dia seguinte apareceu no palácio uma multidão levando potes cheios de água. Cada um era de um tamanho, alguns grandes, outros pequenos. Houve ainda aqueles que, confiando na bondade do rei, chegaram de mãos vazias. O rei recebeu a todos carinhosamente. O banquete foi maravilhoso, ainda melhor do que nos outros dias. Não houve quem não saciasse o apetite e apreciasse o sabor da comida. Quer dizer, então foi um banquete maravilhoso. O rei não deixou ninguém
de lado, não. Todos foram bem servidos, todos ficaram satisfeitos. Acabada a sobremesa, todos se olharam na expectativa de receber os presentes, porque o rei falou que ia dar um presente para eles no final, né? Até mais acontece que no final da refeição o rei se despediu. O rei se despediu. Os convidados ficaram sem fala, porque esperavam ansiosamente o presente. E já que o rei se ia, o rei estava indo embora, não havia presente nenhum. Alguns faziam comentários maldosos, lembra? As pessoas só pensam nela, só pensam nela. É isso que é a alteridade. A alteridade é você também pensar no outro. Distinguir o outro, assim, num bom sentido, saber que o outro tem valor, que o outro é uma pessoa, que o outro também merece respeito, tá certo? Mas alguns fizeram comentários maldosos, outros perdoavam o esquecimento do rei, porque sabiam que o rei era justo. Muitos ficaram felizes e orgulhosos de não terem levado nem um potinho de barro com água para aquele rei que não cumpria suas promessas. Tá vendo? Tem gente que não tá nem aí, não levou o pote, comeu lá à vontade e ainda ficou assim, tá vendo? O rei não merece nada e tal. A pessoa, em vez de pelo menos agradecer pelo almoço, pela festa, não. Tem gente que só pensa em si, é muito egoísta. Não abre nenhuma vírgula para considerar a outra pessoa. Então, esse grupo de pessoas, eles ficaram assim, eles saíram assim, se vangloriando, porque não levaram nada pro rei. Um a um, todos saíram e foram pegar seus recipientes de volta, pegar, né, os potes de água que eles tinham deixado na entrada. Que surpresa tiveram! Suas vasilhas estavam cheias de moedas de ouro. Que alegria sentiram então aqueles que levaram grandes baldes, né, porque receberam mais, levaram bastante, receberam também bastante moedas. Agora, que arrependimento e vergonha sentiram que levaram recipientes pequenos, mas também pior ainda aqueles que não levaram nada, né? Então são pessoas assim, muitas das vezes que só pensam em si, não pensam um pouco em fazer uma coisa boa para o outro. Então é o texto aqui que mostra um rei que fez uma coisa legal, sempre fazia, e deu uma festa, e pediu só potes de águas, e prometeu que ia dar um presente para eles no final. E o rei então, depois da festa, se despediu, e alguns criticaram, acharam ruim. Mas quando eles saíram, eles pegaram os potes de água. Na verdade, não tinha mais água, tinha moedas de ouro. E cada um recebeu aquilo que merecia, né? Quem levou pote grande recebeu bastante, quem levou pote pequeno recebeu um pouco. Mas pelo menos recebeu, né? Agora, quem não levou nada? Então tem gente que não pensa, não está nem aí. Não tem essa capacidade de honrar a outra pessoa também. Então, qual que é a nossa atividade? Tranquila a nossa atividade, muito fácil. Nas relações afetivas e sociais, o cuidado com o outro reflete o grau de consciência que cada um tem em relação ao próximo. Escreva um pequeno comentário sobre a postura ética e moral apresentada no texto. Deixar para vocês pensar, tá? 9º ano. Vamos lá. Então escreva um comentáriozinho sobre a postura do rei e a postura daqueles grupos que levaram o pote com água grande, pequeno, e os que não levaram nada. Escreva a postura ética e moral desses grupos, tá bom? Agora, aí aqui, abaixo há um desenho de uma situação cotidiana. Há um desenho de uma situação do dia a dia. Observe atentamente cada um dos personagens e suas ações e responda. Tá? Então, na imagem aqui, nós temos aqui uma menina aqui que está levando um homem que é deficiente visual, né? De um lado para o outro, porque ele não tem condições, ela está encaminhando ele. No meio aqui tem um senhor aqui, né? Um jovem aqui, abraçando uma outra pessoa. E aqui tem um rapaz, também mais à direita, com dinheiro na mão, mas você vê que ele está com o rosto assim alegre, porque ele está vai devolver o dinheiro para aquele rapaz, para aquele senhor que está abraçando, porque parece que está caindo o dinheiro do bolso dele. Lá atrás, um pouquinho, tem um senhor também de chapéu lá que está jogando lixo dentro do latão de lixo. E lá mais no fundo tem um ônibus e tem um senhor que está dando lugar, passagem, para uma mulher entrar primeiro no ônibus. Tá? Então nós temos essa imagem. Então aí vem as perguntas. O que está fazendo o rapaz no primeiro plano à direita? Esse rapaz que está com dinheiro na mão devolvendo. O que ele está fazendo? Que valor ele está exercitando? Né? Que valor que ele está exercitando? Aí você vai ver que valor assim, moral, ético, que ele está exercitando. Quero que você
pense aí e me fala, tá? Escreva aí. E a menina, né? A menina que está aqui mais à esquerda, que está conduzindo esse senhor com deficiência visual. E a menina, que valor ela está colocando em prática? Que valor ela está colocando em prática? Depois, se eu tem mais alguma coisa... Ah, tem. Letra C. Quais são as atitudes que o desenho quer transmitir? Comente. Então, quais são as atitudes que o desenho quer transmitir? Então, eu quero que você comente o que o desenho está querendo transmitir para nós. Letra D. Qual a relação que os princípios éticos e morais podem estabelecer com a dimensão afetiva e social? Essa letra D está querendo dizer o seguinte, ó. Os princípios éticos e morais, eles podem ter uma dimensão dentro da sociedade. Então, quando a gente vive junto com outras pessoas, é importante os princípios éticos, os valores, as atitudes boas serem estabelecidas, serem praticadas. Se ela é importante, por que ela é importante? O que ela estabelece entre nós? Como que fica a nossa vivência, a nossa convivência, quando existem valores éticos e morais no meio de um grupo de pessoas, no meio de uma comunidade, no meio de uma sociedade, na escola, entre os alunos, quando as coisas assim, um respeita o outro, um é bondoso, um ajuda. O que isso é legal? O que isso reflete no nosso meio? Quero que você coloque aí um pensamento aí, tá bom? E a última questão aqui, como podemos perceber a importância dos princípios éticos e morais para a sociedade atual? É quase que igual a outra pergunta anterior. Aqui essa pergunta está perguntando, é importante os princípios éticos e morais na sociedade nossa? É importante? Se sim, por quê? Tá bom? Com certeza, claro que é importante. Então, mas por quê? Ok? Maravilha? Então, gente, tá aí a nossa aula. Pessoal do 9º ano, capricha, faz legalzinho aí, tá bom? Você que está com a apostila, faz bonitinho, tira a foto, posta no grupo ou posta no privado. Legal? Tem até domingo para fazer, porque segunda-feira eu já vou postar a segunda semana. E vocês têm outras aulas também, né? E eu não quero acumular muita coisa na cabeça de vocês. Não deixa acumular, não. E a minha aula vocês viram que está bem fácil, bem simples. Tranquilo, sem problema nenhum. Tá? Então, um grande abraço. Deus abençoe. Maravilha. Tô com saudade de vocês. Tchau, tchau. Capricha aí.